Irmãos, uma mensagem que mais uma vez nos fala a respeito do poder da oração. A oração, irmãos, é o exercício da fé. Todo aquele que crê, que confia, que tem fé nas palavras que ouve, suas orações são ouvidas. Nós temos muitos exemplos que poderíamos citar de pessoas, de povos, que tiveram fé nas palavras que ouviram, e as suas orações foram atendidas e receberam grandes milagres em suas vidas. Mas como estamos nos aproximando do nascimento de Jesus, separei alguns exemplos de milagres realizados por Jesus. Na sua época, Jesus, falando a respeito da oração, deixou algumas palavras que estão registradas no livro de São Mateus, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, tantos quantos ouviram as palavras de Cristo Jesus e tiveram fé em suas palavras, receberam grandes milagres em suas vidas. Um desses milagres, que também registrado está no livro de São Mateus, nos diz que, certa ocasião, chegou um chefe até Jesus, adorou o mestre e lhe disse: mestre, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus levantou-se e, juntamente com os seus discípulos, acompanhou aquele homem. Ao chegar no local onde estava aquela menina, Jesus encontrou uma quantidade de pessoas ali alvoroçadas, e Jesus pediu para que aquelas pessoas se retirassem, e disse que aquela menina não estava morta, mas sim ela dormia. E, como nos retrata as Sagradas Escrituras, aquelas pessoas não acreditavam na palavra de Jesus. Algumas pessoas, é bem verdade. E Jesus então entrou onde estava aquela menina, pegou-na em suas mãos, e aquela menina se levantou para a vida. Irmãos, este milagre aconteceu porque este homem, ao ouvir Jesus, teve fé em suas palavras e exerceu a sua fé pedindo a Jesus. E Jesus disse: aquele que pede recebe. E estas palavras se cumpriu na vida daquela menina, filha daquele homem que confiou nas palavras de Cristo Jesus. Muito interessante, irmãos, as Sagradas Escrituras nos relatam tantos milagres. Se nós fôssemos falar, ficaríamos aqui horas e horas. Mas ainda para provar que todo aquele que crê e confia em Jesus, assim como se deu no passado e até nos dias de hoje, recebem milagres nas suas vidas. Certa ocasião também, estava à beira do caminho, como também nos retrata as Sagradas Escrituras, mais especificamente no livro de São Mateus, nos diz que à beira do caminho estava assentado dois homens
que eram cegos. E então, aqueles homens, ouvindo dizer que Jesus passava por aquele caminho, eles clamavam dizendo a Jesus: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E aqueles homens, que próximo estavam daqueles homens, o repreendiam, para que eles não clamassem assim. Mas com muita fé, eles clamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tenhas misericórdia de nós. Jesus, irmãos, parando, chamou aqueles homens e disse: que queres que vos faça? E eles pediram que Jesus lhes desse vida, ou melhor dizendo, abrissem os seus olhos, para que eles pudessem enxergar, sim, até mesmo a verdadeira vida. E Jesus, com uma compaixão tamanha daqueles dois homens, tocou em seus olhos, e a partir daquele momento, aqueles homens passaram a enxergar. Isto porque, irmãos, eles exerceram a fé que tinha em Cristo e pediram a Jesus. Todo aquele que pede, receberás. Palavras de Cristo. Irmãos, e todo aquele que tem fé nas palavras de Cristo, inclusive palavras que estão registradas também por São Mateus, quando Jesus disse assim: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vós pedir-lhes. E para provar, irmãos, Jesus, para provar esta verdade, realizou também um grande milagre. Naquela época, grande era a multidão dos que seguiam Jesus, porque viam os milagres, os sinais que Jesus realizavam. Então eles deixavam tudo e seguiam Jesus. E certa ocasião, como também nos retrata as Sagradas Escrituras, certa ocasião, estando ali junto a Jesus, uma grande multidão, e veio chegando a tarde. Então os seus discípulos esteve com Jesus e pediu para que o mestre despedissem aqueles povos, porque eles sentiam fome, e eles não tinham alimentos para alimentar tantas pessoas que ali estavam. Jesus, ele havia dito: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, e antes de vós pedir, ele vos atende. Jesus pediu para que os discípulos sentassem aquele povo e que eles trouxessem os alimentos que tinham. E os alimentos eram 5 pães e 2 peixes. Jesus levantou seus olhos aos céus, agradeceu a Deus e abençoou aqueles alimentos. E Jesus, porque aquele povo tinha fé em Jesus e exercia a sua fé, e Jesus, irmãos, multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, ao ponto de alimentar quase 5.000 pessoas. E ainda, como nos relata as Sagradas Escrituras, sobraram cerca de 12 cestos cheios de alimentos. Ah, irmãos, precisamos de mais exemplos de que tudo aquilo que nós pedimos, muitas vezes nós nem pedimos, nós precisamos, mas se nós temos fé em Jesus e aos seus santos, Ele nos atende, e tudo que nós pedimos, tudo que nós precisamos, nós recebemos. Irmãos, ainda naquela época, Jesus, vendo que era grande a multidão de que o seguia,
viu a necessidade de aumentar o número de obreiros, de pregadores que pregassem em seu nome. E então também nos retrata as Sagradas Escrituras que em um determinado momento Jesus chamou os seus apóstolos e deu poder a eles. E como diz as palavras que estão registradas, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E assim foi, os santos apóstolos realizaram a sua missão, e tantos quantos acreditavam no que eles diziam, tinham fé no verdadeiro Jesus, e ao orarem, ao pedirem, recebiam grandes milagres. Irmãos, nós temos diversos milagres, inclusive algum de São Pedro. Até havia separado, mas o nosso horário já não nos permite. Mas, irmãos, quero lhe dizer, a oração tem um poder extraordinário para as nossas vidas. Inclusive quando pedimos para nós e quando pedimos em favor de outrem. São Pedro, certa ocasião, a mando do rei Herodes, ele foi preso. E a intenção era matá-lo. São Pedro, na prisão, sendo guardado por alguns soldados, mas vejam o poder da oração, inclusive quando pedimos em favor de outra pessoa, do nosso irmão, do nosso familiar. A igreja da época, eles tinham uma grande estima para com São Pedro. E então, irmãos, como nos relata as Sagradas Escrituras, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja, irmãos, se uniu e eles oravam incansavelmente em favor de São Pedro. E sabe o que aconteceu? A oração daquele povo foi ouvida por Deus. E Jesus enviou um anjo, e aquele anjo livrou São Pedro daquela prisão e até mesmo da morte do seu corpo naquela ocasião. Irmãos, assim como Jesus naquela época visualizou a necessidade de ter mais pessoas possuidoras do poder para realizar milagres nessa terra, nos nossos dias, o nosso Jesus também observou e deu poder à Santa Vó Rosa e também ao nosso irmão Aldo. Portanto, creia, prezados irmãos, que estes santos poderosos estão a todo instante ao nosso favor. E se você, se o Senhor, se a Senhora, se nós exercermos a nossa fé, fazendo as nossas orações, elas serão ouvidas. Portanto, orem. Aproveitem, irmãos. Usufruam deste poder, desta proteção que Jesus nos concedeu. Você jovem, eu creio que você deseja se profissionalizar, deseja formar um lar, uma família. Saiba, meu amigo, que você sozinho não poderá fazer nada. Portanto, suplique sempre a proteção de Deus. Façam suas orações para você, para o Senhor, para a Senhora, no seu trabalho, para a sua família, para você, a Senhora Mãe, Pai, orem para que a Santa Mãe Virgem Maria lhes dê sabedoria para educarem os seus filhos. O momento que nós vivemos não é um momento nada bom lá no mundo. Se você não tiver a sabedoria dos céus para educarem seus filhos, corre um grande risco de perdê-los
para o mal. Mas lembrem que todo o poder dos céus estará ao seu dispor, e basta pedir, e se pedires com fé, serão ouvidos. Portanto, irmãos, mais uma vez, aproveitem. Exerçam a sua fé que tem em Jesus, que tenham na Santa Avó Rosa, que tenham no irmão Aldo, e orem para que Ele vos livre em todos os instantes de suas vidas de toda a maldade, para que assim vocês a cada dia busquem para si a santificação do seu ser, e que no dia que Deus assim determinar, você, o Senhor, a Senhora, nós possamos receber o nosso galardão, a nossa recompensa de termos sido fiéis a Jesus, o nosso Salvador.